Meninas, hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo do design com cera utilizando a cera quente da Depimiel. Se você quer aprender, fica até o final do vídeo junto comigo. Aí hoje eu vou trazer essa sobrancelha aqui, que é uma sobrancelha que tem uma micropigmentação bem antiga, tá? Mas o foco do vídeo não é marcação, não é a micropigmentação em si, nada disso. É só pra vocês verem como é que faz a utilização daquela cera que eu mostrei no vídeo anterior. Então aqui vocês vão ver o passo a passo de como é que eu faço pra poder aplicar. Então ignorem a sobrancelha em si, a micropigmentação, enfim, que a gente vai remover em breve. Então eu quero que vocês se atenham à aplicação da cera. Então aqui eu já fiz a minha marcação, esse vídeo não é sobre mapeamento, eu posso até trazer um outro vídeo depois sobre isso. Então eu já adiantei aqui, já fiz a marcação, a gente acaba tendo que seguir a micropigmentação porque tá bem acesa ainda. Mas já fiz a minha marcação, já higienizei. Então antes de fazer a marcação eu higienizei com esse produto aqui, ó, que é um higienizante pré-depilação da Depibella. Mas se você não tiver, pode usar a espuminha também de Johnson, não tem problema nenhum. Então fiz a marcação, o que é que eu vou fazer primeiro? Vou cortar alguns pelinhos dela que estão aqui um pouco pra fora. E aí, se fosse uma sobrancelha mais cheia, isso aqui você tem que prestar bastante atenção. Porque se você, por exemplo, fizer a aplicação da cera, tá vendo que os pelinhos aqui da frente crescem pra cima e eles estão aqui pra fora. Então, se eu for passar essa cera com eles aqui e ela agarrar nesse pelo que tá aqui dentro, a gente vai fazer uma falha. Mesmo aqui tendo a micropigmentação, a gente tem que ter esse cuidado. Então, eu vou jogar pra cima aqui, aparar o que eu achar que devo. Tem bem pouca coisa pra parar, porque não tem muito pelo mesmo. Mas eu gosto de tirar um pouquinho, pra poder não ficar tão bagunçado, né? Não ficar bagunçando no dia a dia. O lado de cá também bem pra cá. Aqui já tem um pouquinho mais pra parar aqui no final. Então tudo isso vocês têm que observar antes de passar a cera, pra que a cera não grude dentro da sobrancelha e você faça uma falha. Vou começar pelo lado de cá, que eu acho que tá mais visível aqui no vídeo. Então bora lá. Minha cera já tá aquecida aqui na termoceira. O palitinho que eu uso pra aplicação é esse daqui. Pra ver no vídeo. Eu gosto de usar essa partezinha na ponta. E tem gente que gosta de usar essa parte chanfrada aqui também. Aí o que é que eu faço antes de aplicar a cera? Eu vou puxar esses pelos, vou começar sempre pela parte de cima. E aí vou puxar esses pelos todos aqui pra baixo. Aí vai ser sempre assim, quando eu for fazer em cima eu pintio pra baixo, quando eu for fazer embaixo eu pintio pra cima. Então aqui eu vou fazer a parte de cima, eu vou pentear eles todo pra baixo. E vou lá na minha termoceira pegar um pouquinho dessa cera. Como eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, eu vou deixar aqui disponível. A gente precisa fazer uma camada bem fina. Então a gente vai utilizar um pouquinho só de cera, tá? Coloco aqui na pontinha, tá muito quente, né? E arrasto o meu palito. Ó. E aí faço só até aqui o meio pra poder ter um pouco mais de controle. Outra coisa que é importante falar. Você vai passar a cera na direção que os pelos crescem. Então se eu tô vendo que os pelos dela crescem pra cá, eu passo a cera nesse sentido, no sentido do crescimento do pelo. Já pra poder remover, você vai remover no sentido contrário. Então se ele nasce pra cá, eu vou remover pra lá. E aí, pra remover, eu tô utilizando esse TNT aqui, que a gente chama de gramatura 80, que ele tem uns furinhos. Tem um outro TNT que ele é mais liso, mas eu prefiro esse de furinho porque eu acho que ele adere melhor aos pelos. E aí, o que é que eu faço? Coloco aqui em cima. Não vou ficar ao contrário, né? Pra quem já usou cera fria sabe que a gente fica friccionando, eu não vou friccionar, eu só vou apertar. Pelo fato dele ter os furinhos, ele adere super bem. Então eu passei ela de cá pra cá, eu vou puxar daqui pra lá, tá? Que é sempre no sentido contrário. Quando você apertar, você vai ver que ele já muda de cor. Tá vendo aqui onde tem a cera? Ele dá uma escurecida. Aqui onde não tem, ele tá mais pra branquinho. Então eu já sei que ele já aderiu na cera. E aí vem outra parte super importante, que é o estiramento da pele. Então pra puxar, o que é que eu faço? Eu posiciono, eu sempre deixo essa bordinha, né, do TNT, deixo um pedacinho aqui pra fora, que o TNT é grande. E aí eu posiciono o meu dedão aqui embaixo do TNT e puxo essa pele dela em direção pra baixo, né, direção à orelha. E aqui a testa eu puxo pra cima, ó. E aí seguro aqui na pontinha e puxo. E aí em seguida coloco o dedo em cima pra poder amenizar a dor. Essa parte de cima é que ela quase não tem pelo, tá? Ver se eu consigo mostrar aqui. Cadê? Aqui. Quase não tem pelo. E aí, o que é que acontece? Ficou aqui um restinho de cera. E aí, o que eu faço? Eu dobro. Não venham com essa parte que já tem cera, pra poder a gente não lesionar essa pele. Eu dobro no meio, com a parte limpa do tecido. Eu venho aqui e removo. E aí, não tem necessidade de utilizar nenhum óleo, pois, né, que são óleos minerais que não são interessantes pra poder utilizar. Se precisar, é interessante utilizar um óleo vegetal. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí aqui tá vendo que eu acabei apagando um pouquinho da minha marcação? É normal também. Aí você pode vir logo depois de remover e acender a sua marcação pra você não se perder. Outra coisa que vocês precisam se atentar. Você não pode repassar a cera onde você já passou. Pra que não aconteça uma intercorrência, ela não venha machucar essa pele. A pele branca, principalmente, vocês veem que é uma pele bem sensível. Mas ó, totalmente íntegra, quando eu removi. Então se eu passei a cera até aqui e já removi, eu só vou passar a cera daqui pra baixo. Eu não repito aqui onde eu já passei, pra gente não machucar essa pele, tá?
Aí a gente vai pegar mais um pouquinho de cera, é bem pouquinho mesmo. Posiciono, ó, estico também pra passar cera, é super importante essa questão do estiramento. Estico aqui pra cima da testa e aqui também, ó. Então é sempre esses dois dedos aqui que vão fazer o movimento de pinça, ó. E aí posiciono aqui e arrasto pra baixo, que é pra onde os pelos dela crescem. Aqui eu poderia ter pego um pouco menos ainda de cera, que vocês vão ver que ficou uma bordinha aqui. Daí se eu mexer nessa bordinha, ela vai pra dentro dos pelos, então eu não mexo. Pra quem tá iniciando e tiver dificuldade, você pode fazer diferente. Na parte de baixo eu vou mostrar, mas você pode passar a cera um pouquinho mais pra fora e aí com essa bordinha você jogar pra dentro. Aqui eu não mexo pra essa cera não ir pra dentro da sobrancelha. Aí o mesmo processo, TNT, só coloco em cima e pressiono pra aderir na pele. Aí o mesmo processo, coloco o dedão aqui embaixo, o daqui de cima também, o indicador puxando a testa, puxo e coloco pra amenizar a dor. Novamente, como eu falei, nessa parte de cima, ela quase não tem pelo. Dobro no meio, tá vendo? Pra não usar a parte que já tem cera, a parte limpa. Eu passo aqui pra poder remover os resquícios de cera. Aqui também eu vou reforçar essa marcação. Aqui, pelo fato dela ter uma micropigmentação ainda aparente, essa questão da marcação não é tão importante, né, entre aspas. Mas se fosse uma sobrancelha sem nenhum procedimento, aí é que é mais importante ainda vocês se atentarem à marcação, a não perder a marcação, pra não acontecer de falhar a sobrancelha, tá? Aí, como eu falei, na parte de cima a gente penteia pra baixo e na parte de baixo a gente penteia pra cima, tá? Então aqui já penteei tudo pra cima. E aí o que é que vocês precisam se atentar nessa parte de baixo? Aqui a gente vai chamar de pálpebra fixa, que é essa parte logo abaixo aqui da sobrancelha. Já aqui embaixo, nessa parte mais perto do olho, a gente chama de pálpebra móvel. Então a minha cera, ela só pode ir na pálpebra fixa. Eu só posso aplicar cera nessa região aqui, rentezinho as sobrancelhas. Tem algumas pessoas que tem bastante pelo aqui nessa parte de baixo. E essa pele aqui já é sensível, essa pele daqui é muito mais sensível. Então nessa região aqui eu não posso aplicar cera, porque a chance de lesão é muito grande. Então eu vou aplicar sempre aqui nessa pálpebra fixa, né? Abaixo da sobrancelha. E aqui embaixo, se tiver algum pelinho, eu faço a remoção de pinça. Que normalmente é um pelinho ou dois ou algo assim. E aqui na parte de baixo a gente tem duas opções. Eu vou fazer de um jeito nessa e faço de outro na outra. Você pode tanto dividir em duas partes, quanto você pode passar ela inteira. E aí pra passar inteira, como é que eu faço? Posiciono meu palito aqui, ó, na diagonal, no início da sobrancelha, só encosto. E venho arrastando, não precisa pesar a mão. É arrastando bem de leve mesmo e dando uma leve giradinha no palito. No vídeo que eu postei sobre a cera, eu até ensinei um treino. Olha que camada bonita. Bem transparente. Ficou perfeita. Eu até ensinei vocês a treinarem esse movimento, né? Pra quando chegar na sobrancelha, vocês já estarem mais confiantes. Então vai treinando aí no braço e em outras regiões do corpo, tá? Pele flácida, gente, vocês vão ver que a pálpebra dela é um pouquinho flácida. E aí vocês precisam esticar ainda mais. Tanto pra passar, porque a lesão pode acontecer. Vou passar aqui agora no final, tá? Ah, faltou cera, não deu pra ir até o final. Você volta, pega um pouquinho e vem de onde você parou. Com muito cuidado pra não acumular. Ó. A lesão, ela pode acontecer tanto na passada, se você ficar arrastando o palito ali na pele com a cera, sem esticar a pele, quanto na hora da puxada, tá? Balançou aqui. Então, bora lá. TNT de novo, tá vendo? De furinhos. Coloco aqui em cima. E aí, o que é que vai acontecer? Pode acontecer do TNT não caber na sobrancelha toda, tá vendo? Vai ficar um pedacinho aqui de fora. Por isso que para algumas pessoas que estão começando, talvez a outra forma de passar seja mais fácil, que eu vou mostrar na outra sobrancelha. Mas o que é que eu faço aqui? Coloco o TNT na diagonal, tá vendo? A ponta aqui no início e ele jogando lá pro ponto alto. Que aí eu consigo remover do início até o ponto alto. E a pontinha que vai ficar é só esse finalzinho aqui. E aqui precisa esticar bastante, muito bem esticado. Senão quando você puxar, e se a camada da cera estiver grossa, essa pelezinha daqui, a gente pode no que puxar, acabar machucando. Porque algumas pessoas têm esse excesso de pele aqui. Então se não estiver bem estirado na hora da puxada, ele vai machucar. Então eu coloco meu dedo aqui embaixo do TNT, estico bastante, tá? Tá vendo que aqui eu tô esticando só aqui. E aí a diferença é quando eu estico lá em cima também. Você tá dando pra ver? Ó, esticando só aqui, tá vendo? Soltei. Aí é quando eu estico só aqui e quando eu estico aqui é a diferença. Eu tenho que esticar isso aqui muito bem. Não é pra fazer força pra machucar, mas é pra esticar bem esticadinho. Seguro aqui a pontinha do TNT, puxo e ponho o dedo pra aliviar a dor. Ó. Remove super bem. Vou mostrar aqui pra vocês os pelinhos que saíram. E aí o que eu faço aqui? Dobro esse TNT. Não vou com esse TNT aqui no final dessa sobrancelha pra poder não machucar, porque já tem uma cera aqui, né? Senão a gente vai causar um atrito, causar uma camada grossa de cera. Então esse TNT aqui eu descarto. Pego um TNT limpo, tá vendo? E aí vou novamente lá no final. Estico aqui, ó.
Já venho com o meu dedo aqui pro meio da sobrancelha, que eu quero esticar só essa região onde eu vou aplicar o TNT. Coloco em cima, como eu fiz lá na frente. Tudo igual. Estico e puxo. Ficou ainda alguns resquícios aqui de cera, tá vendo? Porque eu não pressionei corretamente. Então eu vou aqui de novo. Não tem problema nenhum, porque se a cera tá ali é porque você ainda não puxou. Você não poderia reaplicar essa cera. Então, ó. Aqui, por algum motivo, provavelmente porque eu não pressionei direitinho, ainda ficou esses pelinhos aqui, tá vendo? E aqui embaixo, que eu não fiz a aplicação da cera. Então eu vou reaplicar a cera aqui novamente? Não, eu vou remover esses pelinhos com a pinça. Aí aqui, tá vendo? Tinha um resquíciozinho de cera. Eu passei o perlãozinho limpo. Já veio. Aqui eu vou até friccionar de novo pra ver se ele vem, mas eu acho que não vai vir. Ó. E aqui na frente, tá vendo? Brilhando. Foi um restinho também de cera que ficou. Então é aquela coisa, o que sair, saiu. O que não saiu, só sai na pinça. A gente não fica reaplicando cera. Aí aqui eu venho. É muito pouquinho o que fica, às vezes não fica nada. Aqui aconteceu de ficar. Acontece. Como o pelo dela também é fino, ele tá bem coladinho na pele, provavelmente a cera não aderiu. Tá vendo? Até pra tirar com a pinça eu tenho que dar uma levantada. Ó. Mas isso aqui, né? 3 pelos comparado a uma sobrancelha toda, não se compara, né? Mais um pelinho aqui que eu vou tirar também, porque a gente segue o design da micro dela, pra não ficar desproporcional. O que são 3 pelinhos comparado a uma sobrancelha toda, né? Que você perderia 20, 30 minutos pensando, você consegue fazer em 10 minutos. Então aqui, ó. Vocês veem que fica um design bem limpinho. Ó. Bem limpinho, a pele quase nada vermelha. A pele mais clara já é uma pele sensível, então é normal ter um pouquinho de vermelhidão, tá? Depois a gente vai ter alguns vídeos falando sobre intercorrência, sobre pós, epulatório, enfim. Nessa vermelhidão aqui, que é uma vermelhidão considerada normal, não houve lesão, não houve uma reatividade da pele, né? Que algumas pessoas têm uma reação como se fosse uma reação alérgica, mas não é uma reação alérgica, a gente chama de reação de histamina, que é uma reação onde o sistema imunológico do corpo, ele reage, né? As células de defesa reagem. Então a gente não tem aqui uma reação alérgica, não tem reação de histamina. E a gente tem só o que era esperado mesmo, que é uma vermelhidãozinha. Aí o que é que eu faço? Vou aplicar um produtinho excelente, que é esse daqui, que é o Alphazulane, pra ajudar a regenerar essa barreira protetora da pele, né? E diminuir essa vermelhidão. Então ele é calmante, cicatrizante. Em algumas intercorrências também eu gosto de utilizá-lo, pois ele acelera em 25% o processo de cicatrização. Então o que é que eu faço? Aplico ele aqui, e é o tempo que eu tô fazendo a outra sobrancelha, ele tá aqui agindo, tá? A gente vai fazer agora o meio e a outra sobrancelha. Pra fazer o meio é o mesmo processo, a única coisa que a gente precisa observar é a direção de crescimento do pelo. Então aqui o pelo cresce pra cá, embaixo a mesma coisa, no meio normalmente esse pelo cresce pra cima. Então o que é que eu faço? Eu posiciono meu palito aqui embaixo e arrasto a minha cera pra cima. Ó. Com um pelinho aqui ainda que não pegou, provavelmente por conta do creme que eu passei. Deve ter pego nele aí. E aqui segue o mesmo processo. Eu aplico o TNT, eu passo aqui o dedinho só pra poder aderir aos pelos, puxo e coloco o dedo. É um pelo tão fino que eu acho que não vai dar nem pra vocês verem. Acho que não vai dar. E aí, ó, removo o excesso de cera e já foi. Bia, me faça um favor. Vem cá, assistente. Vira um pouquinho de lado, agora eu venho. Foi demais. Que foi? Vai ali naquela primeira gaveta ali. A de cima ou de baixo? A de cima. Essa daí mesmo, abre aí. Lá no canto tá vendo uma tirinha branca assim? Lá no canto, ó. Olha pra mim. Lá no canto, no fundo. Isso aí é algodão. Isso daqui? O do lado. O mais fino, do lado. Pegue 4 aí pra mim, por favor. 4 não, dê só 2. Pronto. Tá pensando que normalmente tem 4 sobrancelhas? Não. Porque você disse 4. Pode ir pra lá já. Ok. Agora a gente vai fazer o lado de cá, tá? Mesmo processo do outro lado. Aqui eu vou mostrar pra vocês só como é que a gente pode fazer na parte de baixo, diferente do que eu fiz lá. Então aqui também eu vou começar pela parte de cima. Ó, como eu falei pra vocês, encosto o palito e arrasto.
até o meio. Que aqui eu gosto de fazer em duas partes. Fricciono aqui o TNT, não fico esfregando, só pra poder aderir mesmo. Puxo e ponho o dedo pra poder amenizar. Vou reforçar aqui a marcação, que eu acabei passando um pouquinho em cima do lápis. Vocês precisam ter bastante cuidado com isso, viu? Aqui é porque eu já tô já mais acostumada. E também a posição aqui, entre gravar e passar no meu auxiliar. Mas vocês não podem passar em cima do lápis, vocês precisam passar rente, tá? Vem um pouquinho aqui. Rente ao lápis, mas não em cima, porque o lápis faz parte da marcação, né? Então aqui, ó, aqui eu já boto mais na diagonal. Ó. Já foi. Bia, pegue mais dois aqui pra mim, por favor. Aperto aqui. Mesma coisa de lá, ó. Estico aqui embaixo, estico aqui, puxo e ponho a mão. Pra poder amenizar a dor. E com algum resquício eu venho aqui, ó. Com TNT limpo, tá, gente? Pode ser um outro novo, você pode dobrar a parte que você já utilizou da cera e utilizar só essa partezinha limpa aqui. Dê, assistente. E aí agora a gente vai pra parte de baixo. A gente vai pra parte de baixo, que eu falei pra vocês que ia mostrar como é que eu faço sem ser passando nela toda. Pra quem tá iniciando, eu acredito que seja um pouco mais fácil fazer como a gente faz em cima, né? De duas partes. Deixa eu virar um pouquinho mais pra cá. Fazer de duas partes. Então você vai esticar normalmente como a gente esticou a outra. E vamos fazer o final primeiro, ó. E aqui desse lado, eu estico aqui e tenho que esticar aqui também, tá vendo? O meu palito aqui segurando a cera e o meu mindinho estica aqui essa parte dela de baixo. Deixa eu até corrigir aqui, porque eu acho que eu peguei muita cera. Senão a camada vai ficar muito grossa. Então aqui eu seguro, ó. O mindinho estica aqui a parte de baixo. E eu vou fazer aqui só do meio pro final. Então aqui em cima eu estico, como eu mostrei lá pra vocês. E a diferença é que aqui eu vou esticar esse lado de cá. E aí eu vou passar aqui só nesse final. E não passo rente à marcação, tá vendo? Eu deposito a cera. E depois eu venho trazendo ela pra perto da minha marcação. Então aqui eu passei o final. Mesma coisa, eu vou esticar. Coloco o TNT, aperto e puxo. Ó. O link tá focando. Aqui, se lembra que eu falei pra vocês pra não passar tão pra baixo da pálpebra móvel? Apesar de que aqui ainda dá pra passar, tá vendo? Mas vou passar com maior cuidado. Não passei logo de cara porque fiquei com medo de machucar quando puxasse. Mas aqui, ó, eu estico bem. Passei só nesses pelinhos e nesse aqui que ficou. TNT limpo, tá? Então eu dobro aqui meu TNT e vou usar só a pontinha que tá limpa. Ó. Foi. Coloca a mão pra poder amenizar a dor. E aí agora, a parte da frente. A parte da frente eu vou posicionar aqui, ó, na diagonal. E vou arrastar suavemente. Aí o que foi que aconteceu aqui, pode acontecer aí também. A cera vazou um pouquinho pra dentro dos pelos. Foi bom ter acontecido isso, que eu já vou conseguir mostrar pra vocês. Bia, faz o favor. Tá pedindo mais eu? Tô. Vou até dar um zoom aqui pra vocês verem. Pega um palito pra mim nessa gaveta. Qual gaveta? A mesma. Palito de unha aí na frente. Mais afiado. Obrigada. Ó, então aqui vocês estão vendo, ó, que a cera invadiu um pouquinho a marcação. Aí o que é que vocês vão fazer quando acontecer isso? Algumas pessoas gostam de utilizar o óleo removedor, mas eu não indico porque se ele pegar na cera, ele vai remover a capacidade de aderência, né? Não vai conseguir puxar tão bem essa cera que a gente já aplicou. Então aqui eu tenho, coloquei um algodãozinho no palito, vou borrifar com um pouquinho de álcool, bem pouquinho mesmo. Não é pra mim com um palito encharcado não, viu? E vou passar só aqui dentro, que esse álcool vai derreter essa cera que pegou onde não deveria. Pronto. E aí eu vou e removo só o mesmo que eu já queria remover. Coloco aqui, aperto
e puxo. Ó. Aqui nessa sobrancelha ela tinha até mais pelo, ó. Vocês vão conseguir ver melhor o arranque da cera. Dobro no meio novamente. E vou passar aqui pra tirar qualquer resquício que ficou da cera. E aí, já foi, ó. Aqui vocês veem que ficou só um pelinho, eu acho, aqui embaixo. Na pálpebra móvel. Pelinho bem fininho. Pra poder retirar. E já foi. Vou aplicar o mesmo produto que eu apliquei do lado de lá, o Alphazoene. Porque, como eu falei, não é uma pele reativa, não tivemos reação de histamina, não tivemos reação alérgica, não tivemos intercorrência. Então, eu posso apenas aplicar o Alphazoene, que já vai ser o suficiente. Um pouco pra cá, né? Ó, e aí eu deixo esse produto agir, o lado de cá já agiu, o lado de cá vai agir um pouquinho. Depois de agir, eu venho e removo normalmente o algodão. Além de ser um procedimento super rápido, torna o seu procedimento muito mais econômico. Porque por mais que a gente veja assim, né, uma quantidade considerável de perlões e tudo mais, tudo isso sai muito barato quando a gente vai ver o valor por cliente, tá? Então super compensa, é um procedimento bem mais rápido e bem mais em conta. Fora que agiliza o seu tempo, vira um pouquinho pra cá também. Aqui eu já deixei agir um pouquinho, já vou remover também. Pele íntegra, design realizado com sucesso, tá? Eu falei pra vocês, o intuito aqui não é olhar a sobrancelha em si, porque tem essa questão da micro e tudo mais, mas mostrar pra vocês a técnica da cera. Vou finalizar aqui com rímel incolor pra poder pentear os pelos. E é isso.